Hoje você vai aprender os caminhos para que você possa ser promovido. Eu vou passar ponto a ponto aqui para você, com exemplos práticos, para que você possa se inspirar e aí alcançar essa sua tão desejada promoção. Eu sou Gil Tolentino, mentor de carreiras em desenvolvimento profissional e eu te ajudo a ser promovido e reconhecido no mundo corporativo. Bom, pessoal, sem enrolação nenhuma aqui, eu vou passar por cada um dos pontos para que você realmente consiga começar a construir a sua própria carreira, o seu próprio caminho para a promoção. E se você já começou a trilhar esse caminho, talvez você vai encontrar aqui alguma coisa que possa estar faltando, né, para que de fato você chegue, né, nessa tão desejada promoção que a gente busca no mercado corporativo, né? Afinal, quem não gosta de um salário maior, né? Normalmente as pessoas buscam a promoção por causa de um salário maior. Ah, Gil, o salário não incentiva, salário não é um motivador. Cara, essa é uma das maiores mentiras que eu já ouvi em toda a minha carreira, dizer que salário não é um motivador. É um motivador sim. É um motivador sim. Pode ser que ele, em algum determinado momento, ele não vai ser o principal motivador, mas ele com certeza é um motivador porque ele vai começar a garantir para você coisas básicas que a gente sempre busca, que é segurança, conforto, né? Essas coisas que ali a gente costuma buscar no começo, digamos assim, né? Você não costuma desejar coisas tão grandes. No começo é só, deixa eu me estabelecer primeiro, né? Então, salário, gente, é um motivador sim, eu sei disso. E se você ouviu diferente, né, eu convido você a dar uma refletida sobre isso, porque eu acho que tratar o salário como um não motivador é um problema sério, porque isso faz com que, se você hoje é um líder, faz com que você perca, com certeza que você perca talentos, beleza? Então, o que eu vou te dizer aqui hoje é o seguinte, eu estou trazendo uma experiência, né, de 15 anos aqui, minha, 11 anos desses 15 foram em multinacionais. Então, é uma experiência baseada na observação e, fora isso, nos estudos que eu faço, né? Eu tenho MBA, Gestão Executiva, e eu também conheço os processos de promoção interna do RH, né, dos recursos humanos ou da gestão de pessoas, né? Quais são os critérios que eles utilizam e quais são os critérios que os gestores utilizam para promover um funcionário. Então, tudo que eu disser aqui para você foi baseado nisso, tá? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, beleza? Então é o seguinte, o que você precisa ter para ser promovido? Na realidade, são combinações de fatores, claramente, mas essa sequência de fatores que eu vou te falar aqui são coisas que você precisa ter e fazer para que você consiga buscar a sua promoção, tá bom? Então vamos lá, eu vou citar aqui para vocês e vou passar uma por uma, explicando especificamente o que cada uma quer dizer. A primeira delas é definir as suas preferências. Depois, você vai alinhar as suas expectativas. E aí, uma vez que você fez as duas primeiras, você vai definir qual que é o seu desenvolvimento. Uma vez que você definiu o seu desenvolvimento, você vai estabelecer metas claras, né? Metas e objetivos claros que estejam de acordo com o seu desenvolvimento. Você vai precisar fazer conexões estratégicas, você vai precisar desenvolver uma habilidade que chama autogerenciamento ou ser autogerenciável. E essa daqui é uma habilidade que não é uma habilidade, mas uma forma de você entregar as coisas que gera um pouco de controvérsia, mas eu vou explicar isso no final, né? Que é entregar além do esperado. Nossa, Gil, você está me falando que eu vou ter que entregar mais do que eu fui contratado para fazer? Tô falando isso, mas existe uma maneira de você fazer isso da forma correta, tá? Sem que você se atole em um mundo de trabalho e no final você não entrega o resultado necessariamente além do esperado, você entrega um resultado ali mais ou menos. Então vamos lá, vamos um por um. Primeiro, definir as suas estratégias, definir as suas preferências é o seguinte, você tem que entender que você precisa saber onde você quer chegar. Se você não sabe qual que é o seu próximo passo, todas as outras definições abaixo dessa, elas ficam sem direção. Você fica perdido, você fica à deriva, você não sabe. E eu estou falando isso porque, gente, quando eu comecei a minha carreira, eu não sabia. Eu, de fato, não sabia também.
Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei adiando as conversas importantes, porque eu não sabia, né? Então, você precisa saber onde você quer chegar. Então, você começou ali na carreira de baixo, né? Você começou ali como analista, estagiário, né? Ou hoje você é um coordenador, que seja. Ou você é um supervisor, um gerente também. Qualquer cargo aqui. Se você está ali nessa função, qual que é a sua próxima função? Se você é um supervisor hoje, qual que é a próxima função do supervisor? Se você é um gerente hoje, qual que é a próxima função do gerente? Se você é um diretor hoje, qual que é a próxima função do diretor? Eu quero ocupar essa função ou não? Para onde eu quero ir? Eu estou na área que eu gostaria de estar ou não? Eu quero mudar de área, né? Por quê? Porque você vai começar a pensar nas suas metas a longo prazo. Porque cada uma dessas funções que você vai ocupar depois que você esteja, né, planejando ocupar, você tem ciclos que serão trabalhados nessas funções. Por exemplo, eu acabei de entrar como analista. Beleza, quais são as minhas entregas nesse ciclo? Quais são as minhas principais, quais são os meus principais resultados nesse ciclo? Entende? Isso vai variar de empresa para empresa, isso vai variar de momento para momento. Pode ser que você esteja em um momento de analista e aí uma outra pessoa que está assistindo esse vídeo aqui esteja em um momento de gerente ou supervisor, etc. Isso vai variar. Pode ser também, por exemplo, que um cargo de supervisor em uma empresa é um cargo de gerente em outra. Isso acontece. Então, por isso que é importante você entender as competências e para onde você quer ir. Porque às vezes você pode pleitear, por exemplo, um cargo de supervisor, na realidade ele é um cargo acima do seu, porque às vezes você está ali como um coordenador e o coordenador ele não é equivalente ao supervisor. Então, só para um comentário aqui que isso pode mudar de empresa para empresa. Então, é importante você olhar o escopo de trabalho, tá? Começando do começo. Eu sou um analista hoje. Para onde eu quero ir? Aí você fala, Gil, mas tem analista júnior, pleno e sênior. Pois é, só que o analista júnior, pleno e sênior é um analista. O que vai variar no analista são competências. Então, a mesma coisa se de um analista sênior vai para um supervisor, para um coordenador, o que muda, além, obviamente, de você passar por um cargo de gestão, né, onde você vai não só gerir recursos, mas também gerir pessoas, acrescenta competências ali, certo? E aí, quando você passa de um cargo de supervisão para gerente, você não vai só gerir recursos e pessoas, você também vai gerir negócios, né? Então, você vai gerir mais de uma coisa. Enfim, isso, claro, vai variar também, novamente, empresa para empresa, mas segue essa lógica, tá? Então, qual que é o caminho que um analista segue? O que são os passos desse analista? Ele vai virar gerente, ele vai virar coordenador, ele vai virar supervisor, né? Então, analista, coordenador, supervisor, gerente. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Eu não quero cargo de gestão, não tem problema. Você vai virar um especialista, você vai virar um coordenador técnico, você vai virar um cargo especialista para gestão, tá? Para a parte técnica. Eu, por exemplo, cresci num cargo técnico, depois que eu fui virar gerente, depois que eu fui virar supervisor e gerente, tá? Então, assim, não se atenha a isso, se atenha às competências que você precisa para o cargo que você quer ocupar, de acordo com a empresa que você trabalha, beleza? Então, é isso. E aí, comece a refletir. Eu já falei várias coisas aqui. Então, eu quero crescer para onde? Quais as competências que o setor de vendas precisam que eu tenha? Eu estou em marketing hoje, né? Então, por isso que é importante você definir, porque as competências, se você quiser continuar na área de marketing que você precisa desenvolver, provavelmente são diferentes das competências que você precisa desenvolver na área de vendas. Então, é importantíssimo você definir isso, porque isso vai trazer para você qualidade técnica nas coisas que você vai buscar em se desenvolver, beleza? Então, basicamente, você definir para onde você quer ir precisa ser um dos primeiros passos para que você entenda o que você vai fazer nos próximos passos. Treinar, inclusive, o pensamento estratégico. Porque você vai começar a conectar essas coisas. Suas ações, elas terão conexões umas com as outras. E nesse canal tem um vídeo que eu falo mais como você pode construir o pensamento estratégico e vai te ajudar a se manter na alta performance. Além disso, vai aumentar muito a chance de você ser promovido. Por isso que é uma habilidade tão requerida pelo mundo corporativo. O link aqui vai estar na descrição, beleza? Então vamos lá. Qual que é o próximo? Alinhar as suas expectativas. Cara, isso aqui é vital também. Você precisa alinhar as expectativas que você tem. Eu não sei quem já assistiu o Peaky Blinders aqui, né? Se você está vendo esse vídeo e já assistiu o Peaky Blinders, eu não sei se você lembra de uma frase que o Thomas Shelby fala lá assim, ó.
Uma pessoa chega para ele e fala assim, você é uma pessoa de sucesso. E ele comenta, depende de como você mede sucesso. E depende mesmo, porque o que acontece, né? O sucesso, ele precisa ser alinhado e ajustado com a sua realidade. Se a sua realidade está de acordo com a sua expectativa, você vai se sentir bem-sucedido. Agora, se não estiver de acordo, você vai se sentir um fracasso. Certo? Então, vamos supor que em 2 anos você gostaria de estar ocupando uma posição de supervisão. E em 2 anos você não está ocupando essa posição de supervisão, você está se sentindo um fracasso nesse momento. Entende? Então, por isso que é importante você alinhar a expectativa com a realidade. Muita gente entra numa empresa, principalmente nas multinacionais, achando que serão promovidos assim, ó, no estalo de dedo. Não é assim que funciona. Principalmente em multinacionais que você tem um ciclo para poder concluir. E muitas vezes o próprio RH fala que é preciso concluir esse ciclo antes de você passar para o próximo, tá? Se você, por exemplo, você está pleiteando, né? Normalmente quem está aqui comigo está pleiteando uma promoção, está pleiteando ganhar mais. Se você tá ali e o seu chefe começa a falar assim, ó, olha fulano, eu estou trabalhando na sua promoção aqui, mas eu não posso garantir que você vai ser promovido. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo manter a sua expectativa baixa. Por quê? Se não acontecer, você não ficar triste e abatido. Porque se ele falar assim, olha, sua promoção está ali no pão de bala, se não for em junho, vai ser em julho. E aí você chega em julho, você não é promovido. Cara, isso aí vai te destruir assim de uma forma muito intensa. Então por isso que eles falam, não posso prometer. Só que aí nesse momento, o que cabe a você? A pensar, eu estou fazendo tudo o que eu posso e estou entregando os meus melhores resultados. Às vezes a promoção ela não vem, não é por culpa sua, é por outros fatores, beleza? Então é importante você ter isso em mente, tá? E você pode estar fazendo realmente um excelente trabalho e a promoção não chegar, tá? E o principal de alinhar as expectativas, eu vi isso acontecer muitas vezes, gente, eu vi isso acontecer, então preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui. Você acha que está fazendo um excelente trabalho, você está ali falando, putz, nossa, eu estou entregando super bem e tudo mais, mas você não alinhou com o seu chefe necessariamente essas coisas. Para você está entregando um bom trabalho, para o seu chefe você não está entregando um bom trabalho. E eu vi pessoas serem demitidas por causa disso, porque elas acreditavam que estavam entregando um trabalho bom e não estavam. Alinhe com o seu chefe, tá? Estabeleça tudo que for mais factível para as suas entregas e mantenha o pé no chão. Porque você terá entregas de fato que são esperadas da sua posição e você terá entregas que são além da sua posição. Cuidado também na hora de definir isso, porque se você colocar muita coisa ali, você pode se frustrar, você pode se deprimir e isso pode custar muito a sua saúde mental. Então, se atente a isso, tá? Próximo é definir o seu desenvolvimento de acordo com as suas expectativas e preferências. Gente, o que eu mais vejo são pessoas fazendo coisas que não estão relacionadas com o desenvolvimento. Elas não conseguem encontrar essa relação, elas fazem coisas separadas e isso não conecta. Então, por exemplo, se você quer se tornar um supervisor, quais são as competências que você precisa aprender? Você não vai aprender uma competência de uma qualidade técnica, digamos assim. Você não precisa. Por quê? Um supervisor, ele tem outras competências que são mais importantes do que aprender, sei lá, a calcular controle estatístico de processo no Minitab, por exemplo, né? Aqui eu fui bem técnico mesmo para vocês entenderem que você não precisa disso se você for um supervisor. Ok, você precisa saber o que é o controle estatístico de processo, se você estiver trabalhando numa área que precisa disso. Ok, se você precisa saber de como que funcionam os fluxos do processo. Perfeito! Agora, você não precisa entrar no detalhe, porque isso não é requerido de você. Você está ali para desenvolver pessoas, você está ali para achar as melhores competências de cada um e encaixar elas nos melhores lugares. Então, quais são as competências que você precisa desenvolver? Quais são as competências que você já tem? Quais são as competências que são fortes para você e que você pode usar como vantagem? Com essas competências que você já é forte, talvez não valha a pena você ficar investindo tanto tempo nelas, porque você já é forte. Então, invista em algo que talvez esteja te atrapalhando. Por exemplo, uma coisa que precisa muito e que às vezes as pessoas não fazem é oratória. A pessoa não sabe se expressar,
a pessoa não sabe fazer uma apresentação, a pessoa não é concisa em suas ideias, ela não consegue estabelecer uma linha de raciocínio clara. Então, quando você precisa de uma competência adicional e que você vai trabalhar uma competência que você não tem, né? Uma competência que você precisa para ocupar um próximo cargo. Porque também você tem que tomar cuidado de que você não vai ficar focando nas suas fraquezas. Eu não quero saber no que você é fraco, eu quero saber realmente no que você pode entregar além. Né? Eu quero trabalhar as suas fortalezas, mas eu também, ao mesmo tempo, não posso deixar que algumas coisas que são primordiais, isso é um papel realmente de um líder, é um papel de um gestor. E aí, o desenvolvimento que você vai ter, ele vai te ajudar a construir as suas metas. Porque nessas metas de desenvolvimento, você vai amarrar tudo. Você vai amarrar o seu desenvolvimento, você vai amarrar a entrega dos seus resultados. E como que os seus resultados vão trabalhar as competências que você vai colocar no papel ali para se desenvolver. O desenvolvimento, as coisas que você vai fazer em relação ao cargo novo que você quer ocupar, a promoção que você está buscando, você precisa tudo isso alinhar com a sua liderança da melhor forma possível. O seu líder ele vai te direcionar nesse sentido, só que os principais inputs quem vai trazer é você. Toda essa parte que eu falei até agora e até o próximo ponto, que vocês já vão descobrir qual você vai definir isso na reunião de one-on-one com o seu gerente ou com o seu líder. Nesse canal tem um vídeo que eu te explico direitinho como que você faz para tirar o máximo proveito dessa reunião e como ela pode alavancar em muito o seu crescimento para ser promovido. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. E agora, você vai estabelecer as metas. Então você definiu o seu desenvolvimento, as competências que você quer crescer e agora você vai definir as suas metas de acordo com esse desenvolvimento. Né? Então, onde que eu consigo definir não onde que eu consigo definir o desenvolvimento, mas onde que eu consigo trabalhar a competência que eu preciso? Qual projeto que eu preciso liderar? Qual desafio que eu preciso ter? Onde que eu preciso me encaixar? Eu preciso conversar com quais pessoas? Obviamente o seu líder vai te direcionar nesse sentido. Né? Então, existem aqui, na maioria das empresas, a definição de metas de negócio, que são as metas importantes para o seu crescimento, para o crescimento do negócio em si. Né? Quando eu falo do seu crescimento, o crescimento da empresa e o seu crescimento como profissional. Então, por exemplo, você tem uma meta de redução de erros de uma área. Eu quero reduzir X% de erros de uma área. Eu quero aumentar as vendas em 10%. Eu quero aumentar o nível de engajamento da campanha de marketing em tantos por cento. Tudo isso são definições e padrões de negócio. Pode ser que coisas como essa você não vai ter influência, porém você vai ter como encaixar o seu desenvolvimento nessas metas. O que eu quero dizer? Você vai entrar e vai já ter estabelecido aquelas metas do negócio. Por quê? É uma meta que é definida para a empresa, certo? E elas encaixam ali junto nas suas metas, beleza? Então, essas metas, normalmente elas variam de 2 a 3, tá? Elas precisam casar com as metas do seu desenvolvimento, que variam de 1 a 2, certo? No total de 5 metas. Em geral, busque esse número, porque quando você coloca muita meta, e dentro dessas 5 metas, gente, não se engane, terão várias outras pequenas metas dentro delas que vão ajudar você a se desenvolver também, tá? Então, você definindo essas suas metas, você consegue casar com o seu desenvolvimento de uma forma muito boa. Vou dar um exemplo aqui para que você possa entender melhor, tá? Então, vamos supor que você queira mudar de área, como é o exemplo que eu dei mais cedo, né, que você queira sair da área de marketing para a área de vendas. Será que existe algum trabalho na área de vendas que eu consigo fazer que agrega para as duas áreas? Claramente, né? Porque o marketing ele casa com vendas de uma forma muito importante. Né? Se eu não mostro para as pessoas, não trago as pessoas para ver o meu produto, como que eu consigo vender? Eu não consigo. Então, pode ser que tenha um projeto ali na área de vendas que você consiga trabalhar e que você consiga liderar, e aí você não deixa a sua área na mão e você entrega um resultado além para uma outra área, que isso vai te dar corpo para mudar de área, por exemplo.
Então você busca um alinhamento entre as áreas para que você crie essa oportunidade de desenvolvimento. Cara, isso é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Se você conseguir fazer isso dentro da empresa que você trabalha, é sensacional, porque isso traz visibilidade para você numa outra área e, de quebra, ainda entrega um bom resultado para a sua área. Por isso que é importante sempre você buscar agregar essas duas coisas, tá? E aí, uma outra coisa importantíssima, né? Que eu vou chover numa olhada aqui, muito provavelmente você já sabe disso, mas as metas elas precisam ser concisas e elas precisam ser claras. Existe um framework, né? Uma metodologiazinha aí. A mais comum de todas é o método SMART, né? Então, as metas elas precisam ser específicas, né? Então, por exemplo, eu preciso reduzir o número de erros de um processo produtivo do produto A. Quanto que eu vou reduzir? Eu preciso reduzir em 10% o número de erros desse produto A. Ela é atingível, né? Então, ela aqui é mensurável, 10%, né? Eu tenho que medir isso, eu consigo medir. Ela é atingível, sim, beleza, né? É uma realidade do negócio. Ela é relevante? Claramente, porque se eu reduzir o número de erros, eu vou aumentar a produção do produto e, consequentemente, eu vou ter mais unidades disponíveis para vender. Ou seja, se eu tiver mais unidades disponíveis para vender, menor o meu custo de produção e eu tenho mais como aumentar o meu faturamento. E ela precisa ser num prazo. Então, dentro de 15 meses, eu quero reduzir esses 10% de erros da minha área, tá? Então, você já tem aqui um plano pronto e estruturado para que você consiga estabelecer suas metas e do seu desenvolvimento e que as competências elas sejam alinhadas com o negócio que você está trabalhando, tá? Não puxe muitas metas, porque isso pode fazer com que você perca o foco, tá? E é uma armadilha você perder o foco, porque você lota a sua agenda e você acaba não entregando um resultado. Inclusive nesse canal tem um vídeo que eu falo mais sobre como você pode sair dessa cilada, dessa armadilha da agenda lotada. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para você assistir depois, tá bom? Agora vem algumas coisas que são um pouquinho a mais, mas que você precisa fazer, senão é muito mais difícil você ser promovido. Lembra lá que eu falei que o seu chefe, o seu líder, ele vai indicar pessoas para você conversar, né? Essas pessoas, elas são provavelmente chave para o seu desenvolvimento no sentido de você estar na sua área, mas você precisa buscar também fazer conexões estratégicas. E, cara, isso aqui pode acelerar em anos o seu desenvolvimento. Anos, né? Porque vai abrir oportunidades para que você possa compartilhar os seus resultados com essas pessoas que você se conecta. E aí você aumenta a sua visibilidade, você aumenta a sua não só a visibilidade em si, mas mostra o seu resultado e você abre oportunidade ali para que a pessoa, lembrei do fulano ali, eu vou trazer ele para minha área, tem uma oportunidade aqui, vamos ver será que ele não encaixa? Se for, de acordo com o seu desenvolvimento, pensa só, né? Seria interessante. Então, se você tiver uma dificuldade, por exemplo, de estabelecer as pessoas que você queira conectar, novo exemplo, né? Eu estou na área de marketing, quem de vendas que eu posso conectar ali para conversar? Eu posso tomar um café com ele, posso pedir chamar para almoçar, definir algumas coisas, marcar as reuniões recorrentes com essa pessoa para poder trocar uma ideia, para poder aprender a se desenvolver. São coisas que você pode fazer, tá? Por quê? Se você não fizer isso, gente, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, que não adianta ninguém saber que você é bom, né? Até que você diga para as pessoas que você é bom, para que você mostre para as pessoas que você tem qualidade, você não vai conseguir sair do lugar ali, né? Então, isso é uma das coisas que as pessoas mais pecam, tá? É justamente não fazer essas conexões. Mapear as pessoas que estão no carro que você gostaria de ocupar, trocar uma ideia com essas pessoas, falar assim, olha, fulano, eu queria entender melhor como você faz esse trabalho, né? Quais são as competências que você utiliza, que você mais precisa, como que você consegue buscar essas competências, como que você se desenvolve, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Eu quando eu estava no meu desenvolvimento, né, eu buscava ali pessoas de 2 níveis acima do meu. Então, se eu era um analista júnior, eu buscava um analista sênior. Se eu era um analista sênior, eu buscava um gerente, né? O gerente não está disponível? Beleza, busca um supervisor. Então, eu buscava sempre 2 pessoas acima do meu para que eu pudesse entender melhor como que aquela pessoa chegou ali. E aí, para que eu pudesse construir o meu caminho para também chegar lá onde eu gostaria. É claro, né? Eu não tinha essa mentalidade ajustada naquele momento.
Eu consegui chegar nessas conclusões um pouco depois, mas foi o que eu comecei a fazer e deu muito resultado. Beleza, pessoal? Então, lembre-se disso. Você chamar essas pessoas para conversar, para entender melhor, para saber o que elas fizeram para chegar onde elas estão e como você pode fazer. É claro, você não vai necessariamente repetir o que ela fez, porque o que ela fez pode ser que não funcione para você. Mas você já tem uma ideia do que pode ser feito para você chegar lá. E normalmente não muda muita coisa. Você só vai, né, ter variações ali. Às vezes você tem um curso que você vai precisar fazer, alguma outra coisa, alguma outra conexão também que você vai precisar fazer, tá? E aí, né, você estrutura isso. Não deixe isso solto, digamos assim. Quando você for conversar com essa pessoa, tenha e busque intencionalidade, né? Para buscar as competências que realmente você precisa para crescer, visando a sua promoção. Não vai chamar essa pessoa e chegar aí, me conta aí como é que são as coisas, sabe? Tipo assim, não faz sentido, né? Você tem que chegar lá já estruturado, com um objetivo definido. Cara, isso aí vai te dar uma vantagem competitiva muito grande, sabe por quê? Porque ninguém faz isso, tá? Tipo, eu conheci muitas pessoas e várias delas negligenciavam esse tipo de coisa. Próximo você precisa ser autogerenciável. E aqui é autoexplicativo, né? É aquela pessoa que entende a figura como um todo, ela consegue entender o que ela precisa fazer e ela consegue gerar as próprias demandas, sabe? Então, é uma pessoa que realmente ela já tem no DNA dela ali uma busca pelo todo e chegar e falar bem assim, eu já sei o que precisa ser feito, né? E aí ela vai colocar ali as ações, gerar as demandas para si e mostrar para o chefe. Olha aqui, ó, para mostrar para o líder. Eu já pensei nisso aqui, já fiz isso aqui, né? Essa é aquela pessoa que requer um mínimo de supervisão e que vai entregar excelentes resultados. E aí, lembra lá que você alinhou as expectativas, né? Então, aqui é a mesma coisa. Você vai desenhar o que você precisa fazer e vai alinhar as expectativas mostrando o que você fez. Ponto. Aí seu chefe vai falar, não, isso aqui tá errado, não, eu acho que é dessa forma, acho que você tem que caminhar para esse lado. Beleza, não tem problema. Ele está te dando a direção alinhada com o negócio. Agora, se vocês já estão alinhados, muito dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Você já vai estar fazendo de acordo com o que foi programado com ele, certo? Então, você vai ter uma autonomia, né? E claro, isso depende do seu líder, mas quando você tem essa autonomia, você consegue criar essa autonomia, essa confiança, cara, você aumenta muito a sua exposição e o seu líder começa a te comprar. Ele começa a te vender para as outras pessoas também. E ele começa a querer te desenvolver cada vez mais, tá? E aqui, não pense em falar assim, ó. É responsabilidade do meu chefe me desenvolver. É responsabilidade do meu chefe me dar direção. Não é. Nem pense nisso. Assim, cara, seu chefe, ele tem uma responsabilidade de te direcionar, sim, em relação aos negócios. Mas, quando você assume a liderança da sua própria entrega e alinhando com ele, pronto, você, além de ser, por exemplo, vamos supor que você tem um problema, além de ser parte do problema, você automaticamente se torna parte da solução. E quando você coloca a culpa das coisas não darem certo no seu chefe ou em outra pessoa, você automaticamente se elimina da solução do problema. E quando você se elimina da solução do problema, você se torna um pouco vitimista, né? Então não é isso que a gente está buscando aqui, tá bom? Então, ser autogerenciável é uma habilidade muito importante para quem quer ser promovido. Exigir o mínimo de supervisão possível e trazer as coisas já ali muito prontas, né, para o chefe. Tem até uma historinha, né, de que tem um cara que estava ali 10 anos na empresa que não era promovido. E aí chegou uma outra pessoa ali e com menos de um ano ela foi promovida, né? E aí o cara indignado chegou pro chefe dele e falou assim, fulano, eu tô aqui tem 10 anos e não sou promovido, o que está acontecendo? E o ciclano chegou ali agora e acabou de ser promovido, como assim? O que é isso? Né? E aí o chefe chegou para ele e falou assim, ô fulano, é o seguinte, toma aqui 10 reais e vai comprar uma banana ali para mim na esquina, lá na feira, por favor.
né? E aí o cara foi lá, né, comprar a banana. Aí quando o cara voltou, ele chegou e falou pro chefe assim, olha, não tinha banana não. E ele falou que acabou a banana e que só vai chegar semana que vem. E aí tá aqui seus R$ 10. E entregou os R$ 10 de volta pro chefe, né? E aí ele falou assim, tá, beleza, fica aqui rapidinho, né? Senta aqui que eu vou chamar o ciclano lá que foi promovido. E aí ele ligou pro ciclano e falou, ciclano, chega aqui, por favor. Aí o ciclano chegou lá e aí ele chegou e falou assim, ciclano, toma aqui, toma esses R$ 10 aqui, compra uma banana ali pra mim na feira lá que tá aqui na esquina. Aí o ciclano foi lá, né? E aí voltou, e aí o ciclano voltou com uma cestinha de fruta. Ele falou assim, ó, olha chefe, o cara da vendinha lá falou que a banana acabou, mas eu trouxe aqui umas maçãs para você, se você preferir, né? Eu trouxe aqui algumas para garantir, e aqui eu peguei o WhatsApp do cara e ele falou que na semana que vem vai ter banana e a gente pode mandar um WhatsApp para ele aqui e ele vai trazer as bananas para mim. Se não se importar, tudo bem. E aqui tá o troco das maçãs que eu comprei. Ponto. Aí o chefe chegou e falou, não, então, obrigado, tá dispensado. E aí olhou pro cara que tava sentado lá, né, que tava reclamando que não tava sendo promovido. E tipo assim, olhou, e aí, cara? Entendeu qual que é a situação? E assim, realmente, o cara que foi lá e entendeu a situação como um todo, veja, ele olhou para o todo, né? Ele foi autogerenciável, ele gerou a demanda com uma frase que o chefe falou, tipo, banana, né? Mas o cara trouxe uma maçã, porque, sei lá, era fruta, e aí achou que o chefe poderia querer uma fruta, e trouxe uma fruta que todo mundo normalmente costuma comer também, entende? Então, veja, essa é uma competência extremamente desejada, e se você conseguir criar essa competência, pode ter certeza que vai abrir muitos caminhos para a sua promoção. E por último, gente, e aqui o mais controverso, mas não precisa dizer muito, né? É entregar além do esperado. Você vê que esse exemplo do autogerenciável, ele está implícito nisso. Porque a pessoa já entregou além do esperado. O cara estava esperando uma banana. Ele estava esperando que o cara fosse comprar uma banana. O cara trouxe maçã, pegou o WhatsApp do cara, do dono da venda, e falou que poderia entregar a banana na semana seguinte, que ia chegar a banana. Olha pra você ver, né? Essa história, mesmo que ela não seja verdade, né, ela traz uma lição, ela traz uma coisa autoexplicativa, né? Então, o cara entregou além do resultado, né? Isso é uma coisa que realmente a gente precisa fazer, porque você está disposto a abrir mão, talvez ali, de um certo conforto, de entregar só o que é pedido para você, em detrimento de entregar um bom resultado para a empresa e a empresa te devolver isso como uma promoção depois. É claro, não é garantido que isso aconteça, mas se você não fizer, a probabilidade de não acontecer é muito mais alta, você concorda? Então, é isso, gente. Nada surpreende mais um líder do que você entregar além do esperado e antes do tempo. Nada, nada, nada. Eu falo isso não só por experiência própria, mas pelas pessoas que eu já conversei, pelo que eu já estudei, tá? Inclusive, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz um projeto uma vez e meu chefe estava de férias nessa época, né? E esse projeto, ele foi um dos projetos mais importantes da minha carreira. E aí eu estruturei todo esse projeto com o meu chefe de férias, né? Faltando somente uma aprovação do time jurídico para que eu pudesse dar go live, né? Para que eu pudesse startar, para que eu pudesse iniciar esse projeto. E foi no começo daquele ano, né? A gente estava em janeiro na época. Na hora que ele voltou de férias, eu entreguei o projeto pronto. Falei, tá aqui, toma. Né? E ele falou assim, Gil, cara, eu tava esperando voltar de férias para te falar, pra gente começar esse projeto. Ainda, começar. Eu já tinha entregado o projeto pronto, praticamente feito todo um trabalho prévio, adiantei tudo, todas as conversas, fiz os orçamentos que precisavam ser feitos e fui direto ao ponto. Tá aqui, ó, pá. Então, pessoal, isso surpreendeu demais. E realmente, depois disso, foi questão de poucos meses ali, eu tive um aumento de salário. Né? Então, eu já tinha sido promovido dois meses antes, se eu não me engano, e logo depois eu tive um aumento de salário. Então, para vocês terem ideia do tanto que é poderoso esse tipo de coisa, né? E claro que não só... Eu não estou garantindo que isso vai acontecer com você, gente, não estou garantindo. Mas eu estou dizendo que, se você não fizer, a possibilidade de não acontecer é muito mais alta. Tipo, quando você faz, você cria a possibilidade de acontecer, certo?
E sendo bem direto ao ponto, cara, se você não fizer além do esperado, alguém vai fazer no seu lugar e vai ser promovido no seu lugar. É fato isso, tá? Se você não fizer, alguém vai fazer e vai ser promovido no seu lugar, beleza? E aí, então, não fique aí se lamentando, né, que está trabalhando a mais, ai meu Deus, estou trabalhando mais, não estou ganhando mais, né, etc e tal. Não fique se lamentando disso. Faça o que tem que ser feito, tá? Porque nada melhor do que para contrapor qualquer argumento e para provar qualquer argumento são seus resultados. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor de carreiras e eu ajudo profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo. Nesse vídeo eu falei sobre cada uma das etapas que você precisa desenvolver para construir o seu caminho para a promoção. São coisas simples e que farão parte do seu dia a dia de trabalho. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar me acompanhando aqui no YouTube, onde eu trago conteúdos de como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a serem promovidos e reconhecidos no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.